Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Chegamos ao capítulo 19 de Mateus e também teremos aqui o nosso momento especial de oração. No capítulo 19, Jesus ali encerra o seu ministério na Galileia, que começou em Mateus capítulo 4, quando ele foi batizado por João, e vai até 19, versículo 1. Mateus ali relata. É interessante que Jesus também pregou na Judéia, principalmente depois ali que ele foi batizado. Porém, o único evangelho que fala sobre o seu trabalho na Judéia é o de João. Então, no capítulo 19, o primeiro assunto que vem, logo após esse relato do início da viagem, é que é procurado a Jesus pelos fariseus sobre a questão do divórcio. O assunto do divórcio sempre foi polêmico e discutido no meio do povo de Israel. Até em nossos dias também ainda há uma discussão sobre isso, o novo casamento, como funciona essa carta de repúdio. Então, um assunto bastante importante que Jesus ali no Sermão do Monte falou um pouco e agora Mateus volta a tocar nesse assunto em relação ao divórcio. Os fariseus chegaram até Jesus e perguntaram se podia repudiar a mulher por qualquer motivo. Existia essa carta onde Moisés ali permitiu àqueles que não quisessem mais ficar casados ter essa carta de repúdio. Agora, não era por qualquer motivo, era por relação sexual ilícita. O texto também deixa claro sobre isso. E ali então era feito como? Tanto a repudiada não podia casar, nem o homem deveria casar novamente. Isso se aplica até aos nossos dias. Uma pessoa que não quer mais viver com a outra, quando ele separa, quem cometer adultério, quem tiver relação com outra pessoa, é que é a parte culpada, e isso é um problema. A gente não vai gastar todo o nosso tempo aqui falando sobre casamento, mas entenda que ali foi questionado por que Moisés foi autorizado a dar essa carta. A gente precisa entender que Deus não proibiu. Deus poderia ter dito a Moisés para proibir. Mas aí agora a culpa é de Moisés, é de Deus, de quem é? E aí Jesus deixa claro, é pela dureza do vosso coração. E uma das coisas que a gente aplica para esse texto é porque mesmo a relação sexual ilícita ainda há perdão. O problema é que a única coisa que separa realmente o casal é a morte. Mas as pessoas parecem que a cada dia que passa têm negado o perdão ao outro. Então, queridos, não é porque teve a relação sexual ilícita que é obrigado a separar. Então, Jesus falou, desde o princípio, Deus criou o quê? Um homem e uma mulher. E Deus fez para que ali agora, ao deixar pai e mãe, se tornasse uma só carne. O desejo de Deus é que o casal permaneça unido. Mas se não há como, Deus respeita o livre-arbítrio e a decisão do casal. Porque muitos escolhem em meio a uma traição, um caso, por exemplo, de pedofilia. Porque lembre-se, é o aspecto de relação sexual ilícita. Então ali é o porneia, o termo que usa, né? Então tem que ter o ato sexual em si. Se teve e não há mais esse desejo do casal em estar junto, existe o aspecto da separação por esse motivo. Mas eu não quero mais viver junto com o outro, eu quero viver só. Jesus até fala, olha, isso é difícil, não é para qualquer um viver só. Então tem aí, ele diz, o caso dos eunucos que foi obrigado a viver sozinho, mas você vê que em 1 Coríntios Paulo até fala sobre isso, no capítulo 7, de que há alguns que é melhor ficar solteiro, porque se dedicaria mais à causa, mas é melhor casar do que viver abrasado. Então é uma escolha da pessoa de ficar sozinho ou não, não tem nenhum problema. Mas Jesus disse que é um assunto difícil, que ele não ia nem ali demorar sobre esse aspecto. Então ali, quando chega um pouco mais à frente, no capítulo 19, vem um aspecto agora das crianças. Jesus abençoa as crianças. Era um costume das mulheres levarem as crianças para ser abençoadas pelos rabinos. E ali então as crianças chegaram próximo de Jesus. Os discípulos, achando que o mestre era muito ocupado, achou que seria ruim as crianças ir até Jesus. E Jesus disse, deixai vir a mim a quem? Os pequeninos. Jesus queria abençoar as crianças. Jesus sabia da importância delas para o reino. Jesus queria incluí-las na igreja, no meio do povo local, mas também incluí-las aonde? No reino do céu. Assim também nós devemos fazer, incluir as nossas crianças na igreja,
mas também levá-las ao caminho do Senhor para que elas tenham desejo de estar na Canaã celestial. E aí assim chega a história bem conhecida nossa do jovem rico. O jovem rico chegou ali chamando Jesus de bom, falando sobre o aspecto do reino e o seu desejo de conhecer essa verdade, de então aceitar a Cristo como Salvador. E aí ele perguntou, o que deveria ser feito, e ali ele ajoelhou-se perante Cristo. O texto diz, respondeu, eis que alguém aproximando lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. E ali então Jesus o questiona e fala com ele que era para guardar os mandamentos. Ele disse que fazia já assim. Então Jesus mostrou, através da fala daquele homem, ele demonstrou que então era insuficiente o que ele fazia. E uma coisa precisa ficar claro para nós guardamos a lei é importante, mas ela não salva. Realmente faltava algo para aquele homem, faltava Jesus na vida. Assim também somos nós, não é a simples obediência que vai nos salvar. O que nos salva é Cristo Jesus, é a crença dele, é ter Cristo na vida. Porém, aquele homem, ao questionar sobre esses aspectos, ao ter o desejo de seguir a Jesus, ele, como quem sabe o que vai no nosso coração, sabia que para aquele homem, o seu coração estava voltado para as riquezas, para os ganhos. E ali então Jesus diz, vai, vende tudo que tens e volta, e segue-me. Não é que todo servo de Cristo tem que vender tudo para segui-lo, mas era o que faltava àquele homem, o desapego à riqueza. E ali Jesus faz uma aplicação justamente sobre a riqueza, porque o problema da riqueza é que muitos confiam em seus bens como aquilo que pode te garantir a segurança, a saúde, a salvação, pelo meio daquilo que produz. E a gente tem essa dificuldade como ser humano. Muitas das vezes as pessoas acham que por ser uma pessoa de oração, por ser uma pessoa que lê muito, por ser uma pessoa que cuida da alimentação, isso está garantindo a ele a salvação. Queridos, quando se fala de salvação eterna, o único caminho que nos conduz à salvação é Cristo Jesus. É aceitá-lo como Senhor de minha vida e a cada dia me submeter à sua vontade. Por isso que para aquele homem, submeter à vontade era abandonar as riquezas. E para você, abandonar o que para servir ao Senhor? Não estou dizendo com isso que orar, cuidar da alimentação seja errado. Mas o foco principal da salvação e o que a gente precisa fazer é aceitar Jesus, e todas as outras coisas elas são o quê? Acrescentadas e vêm junto para assim fazermos. E aí então Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma funda do que um rico se salvar. Esse aspecto da funda, na antiguidade, em muitos reinos, existia a porta grande e uma porta pequena. Então chegava o horário, quando começava a noite, essa porta grande de castelos ou ali dos reinos era fechado. E aqueles que atrasavam, como é que ficava? Então tinha uma porta menor para eles entrarem. Então alguns dizem que a analogia era essa porta era menor e ali passar. Porém, alguns dizem que essa porta era literal. Esse buraco da agulha que Jesus fala era literal. Jesus fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Jesus queria mostrar que era algo realmente difícil, porque quem se apega ao dinheiro acaba esquecendo de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, queridos, cuidado com aquilo que você busca. E aí, então, os discípulos questionaram, Senhor, e a gente que largou tudo para te servir? E aí, na verdade, não é que eles estavam agora olhando que eles tinham pouco, largaram o que tinha e agora estava vivendo com Cristo. Na verdade, tinha um sentimento ali de também egoísmo, pensando em si. Eles ainda estavam com aquele sentimento que a gente estudou no capítulo 18, quem seria o maior no reino. Então ali eles queriam saber o que é que seria para eles, o que é que eles iriam ganhar. E ali então Jesus fala algo importante, fechando o capítulo, que eu quero ler com vocês no versículo 28, que diz assim, Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós os que me segues, quando na geração
o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos os primeiros. A Bíblia diz que os vivos não precederão aqueles que dormem. Então, aquele que descansa no Senhor alcançará também a vida eterna junto com aqueles que já morreram, aqueles que estiverem vivos, vão que aguardar os que morrerem em Cristo, ressuscitar e juntos iremos para o céu. A nossa recompensa não é aqui nessa terra. A maior recompensa que receberemos é o quê? A Canaã celestial. Você crê nisso? Ore comigo nesse momento. Querido Deus, ó Pai, graças te damos por teu amor e bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Obrigado pelos nossos amigos aqui no canal. Que o Senhor abençoe a cada um deles, dando um dia de paz e alegria. Abençoe a irmã Patrícia, que irá fazer uma cirurgia. Abençoe o irmão Berino, que está trabalhando em outro estado. A irmã Cláudia, seu esposo Félix. Também a irmã Áurea e também suas filhas. Que o Senhor abençoe também a Auriane, seus filhos, sua amiga Nazaré. Também, Senhor, abençoe os projetos que temos para novembro, as eleições que estão se aproximando, que o nosso povo vote por princípio e tenha um pensamento certo da verdade e possa decidir não pelo santo, mas pelo aquilo que melhor se adequa para o seu povo, mas está próximo daquilo que nós cremos. Que o Senhor nos dê um dia de proteção e na tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, queridos. Tchau, tchau.